Aleluia. Olha que tema, irmãos. Que tema, né? Eu pensei comigo assim, né? Não, hoje é um dia de animação, um dia alegre, estou feliz da vida, né? Esses dias atrás, né? Falei, que bênção, né? Poder ministrar no dia dos pais. Eu sou pai. Falei, Deus amado, Deus é bom. Aí eu perguntei para o Senhor, né? Eu geralmente gosto de ministrar dessa forma, forma de ensino. E sempre o Senhor, assim, acho que praticamente todas as vezes o Senhor me dá um tema. Me vem assim, um tema bem claro assim na minha mente. E o Senhor falou comigo esse tema: efeitos colaterais pela ausência de paternidade, pela ausência de pai. O Senhor falou, eu falei, Deus amado, que tema é esse? Eu falei, gente do céu. Aí depois que vai começar ao desenrolar disso daí, eu pesquisar sobre o assunto e tentar entender. Geralmente é assim que acontece. Então nós vamos começar a discorrer um pouco disso, e depois ao longo da mensagem, vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu testemunho. Daqui a pouquinho a gente começa a falar. Então olha lá, tema: efeitos colaterais pela ausência da paternidade. O objetivo é deixar bem claro para nós, principalmente aí para os homens, né? Quem que é pai aí? Quem que vai ser pai aí? Levanta a mão aí, quem vai ser pai aí? Isso aí, levanta a mão. Isso aí, levanta, isso. Irmãos, Deus é doidão, irmãos. Deus é doidão. Chegou no final do ano, né? Veio uma palavra, veio um livro assim, apareceu lá para um livro. E me deu muita vontade de comprar, um livro, né? E que falava assim que, acho que paternidade, seu destino, sua origem, do apóstolo Juscelio, né? Apóstolo Juscelio. Irmãos, me deu muita vontade de comprar esse livro. Eu comprei esse livro, eu não era pai ainda, não tinha nem previsão disso acontecer. E aí eu comprei aquele livro, me deu uma vontade de ler ele, eu comi rapidinho o livro, aí emprestei para o Jean, já passei para frente lá, para o irmão Fábio, Paiara, e já foi, vai passando aí. E aí, esse livro, irmão, eu comi esse livro, foi muito rápido assim a leitura dele. E Deus falando que era da vontade dele, que era pai, que era para ser pai. Eu falei, Deus, como que assim, você pai? Né? Os médicos falam que não tem jeito, que é difícil, né? Eu vou falar para vocês um pouco aí do exame, o que aconteceu, para vocês entenderem. Eu falei, como assim, né? E Deus falou para mim de ser pai, de ser pai, de ser pai. E quando eu estava assim, muito legal assim na presença de Deus, eu tinha certeza. A minha esposa falava, não, você vai ser. E eu falava assim, não, eu sei que eu vou ser, eu tenho certeza. Deus está falando comigo. Aí daqui a pouco vinha o dia a dia, né? Ai, não vejo, mas como assim? Não, mas eu acho que não é para todo mundo isso daí. Aí começava a vir, né? Não, eu acho que não é para todo mundo isso daí. Ah, não. Aí eu falava, não. Né? Quando eu estava assim meio, acho que é bad que fala, né? Meio mauzão, né? Olha que interessante. Esse texto aqui eu já li algumas vezes, eu vou ler de novo. Eu gosto desse texto. Gosto tanto desse texto, irmãos. E na minha Bíblia, vocês não acreditam, meu filho, ele arrancou essa folha aqui, ó. Eu tive que colar aqui, ó, com durex, irmãos. Vocês acreditam? Justo essa folha, né? Nós acabamos de fazer tratamento, eu e minha esposa. A gente estava no tratamento. E aí, eu estava lá em Ribeirão, né? E eu fazendo declaração nessa palavra. Eu declarando essa palavra, irmãos. Aí meu filho nasce e arranca a folha do texto. Acho que ele falou, é meu esse texto, dá aí para mim. Olha só o texto, ó. Deus falando aqui sobre matrimônio, né? Eu vou ler aqui o 2:13. Há uma coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitas com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo, da sua aliança matrimonial. Aí versículo 15, não foi o Senhor que fez um só em corpo, uniu, né, o homem e a mulher em corpo e em espírito, e a eles pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Então, portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher de sua mocidade. Então, ele desejava
uma mulher, uma geração, uma descendência consagrada. É o que o Senhor falou comigo muito claro, através desse livro do apóstolo Juscelio. E eu vi, não é da vontade de Deus, né, que eu tenha filho, mas que loucura, né? E engraçado, né, irmão, pesquisando sobre esse assunto, falava assim, ó, não, quem tem dificuldade para ter filho é quem usa droga, é quem bebe, é quem não sei o quê. Eu olhava assim e falava, não é possível, eu não faço esse negócio aí. E às vezes você ia num bairro, né, que você via assim, que tinha ponto lá, lotado de filho assim. Eu falava, não, eu não acredito. Eu falei pro médico isso aí, eu não acredito nesse negócio que vocês estão falando, não, isso aí não tem, né? Irmãos, o nome disso é efeito colateral. Irmãos, eu estava numa situação na minha vida, é assim, ó, imagine só, com Cristo, tal. Mas vamos pensar assim, ó, de um lado da geração, vamos pensar assim, ó, meu pai, né, e vai o pai dele vai vindo, aí meu pai, eu e meu filho. Mas veja bem, ó, eu aqui no meio. Aí meu pai, ele morre, falece. E eu fiquei com um problema do quê? Da ausência de paternidade, porque eu não tinha o pai físico, morreu. E depois, por outro lado, não tinha condição de ter filho. Recebi o exame, irmãos, que foi o processo de começar a cura. Fui fazer o exame, espermograma, aí chega pra mim lá, 0. Como assim, 0? Peraí. Não, deve ser o padrão 0, né? Tudo que for a mais é o que vai dar certo. Não, irmãos. Irmãos, tinha que ter acima de 15 milhões. O meu veio 0. Mas como 0? Não tem umzinho para testar. Se tivesse um só, não, Deus é poderoso. Aquele vai chegar lá e vai fazer o negócio acontecer. Chegou o exame para mim 0. Irmãos, tudo começou aí. A gente estava conversando agora cedo com a irmã Simone e com a Renata. Eu falando para a Renata, agradecendo a ela, né? Porque ela fez sofrer. Falei, Renata, muito obrigado que você fez sofrer, tá? Eu vou contar para vocês por quê. Ela me deu um brinde do Dia dos Pais, irmãos. Eu não era pai, não sabia nem quando isso ia acontecer. E eu peguei aquele negócio lá. E eu vi, e naquele momento eu comecei a ficar muito mal porque não tinha pai. E eu coloquei aquele brinde no lugar que eu mais via lá em casa. Eu abri o guarda-roupa, onde tinha meu perfume, tinha as coisas lá que todo dia eu uso, né? E tava lá, aquele chaveirinho. Tava lá não, tá lá até hoje. E eu vi aquele chaveirinho, me dava raiva daquele negócio. Chegou um momento que me deu vontade de jogar fora aquele negócio lá, dar fim naquilo ali. E aquilo ali, ó, me cutucando. E eu agradeci a ela, falei, obrigado, né? Você estava me matando lá, muito obrigado, você é uma benção. Mas irmãos, olha que benção, sabia? A gente fala assim, é ruim sofrer, é ruim ter dor. Pior é não ter dor, né? Não tem a doença de lepra, que vem um fogo, passa assim no corpo, a pessoa não sente que está pegando fogo? Ela não sente, ela está enferma. Eu tinha essa doença, eu não sentia vontade de ser pai, irmãos. Eu vou contar um pouquinho para vocês, depois o testemunho. Eu não tinha essa vontade de ser pai. E Deus me curou. Antes de ter o Davi, eu falava para a Miriam, agora Deus me curou, agora está doendo. Agora estou com vontade de ser pai, né? Deus me curou. Porque eu estava bem no meio aqui, ó. Eu estava com um problema de ausência que é esse efeito colateral. Eu estava com um problema com meu pai, que ele não estava fisicamente presente. E também eu estava com um problema que eu não tinha filho. E estava ajudando a aconselhar outras pessoas, né, irmão? Né, pastor? Estava lá junto, né? Deus é muito bom, irmãos. Deus é muito bom. Sem expectativa. Problema de um lado e problema no outro. E eu bem lá no meio, lá. Né? Eu falava para Deus, mira outro. Não, mira outro. Me confundiu com o Rambo, não é possível, né? Vamos lá, vamos começar. Então o objetivo é falar para vocês um pouco do problema que causa essa falta de paternidade. O problema que causa, o efeito colateral que traz. Quero falar um pouco para vocês. E quero falar também os benefícios de pais presentes. Quero falar sobre vocês. E em nome de Jesus, ativar nós, os pais, e aqueles que vão ser, ativar os pais. Nós vamos, em nome de Jesus, os pais vão se levantar e nós vamos acabar com a orfandade. Nós vamos acabar com isso aí, em nome de Jesus. Nós vamos se levantar, em nome de Jesus. Um texto que eu vou ler, pode pôr, por favor. Malaquias 4:6. O pastor Jean falou algumas palavras-chave, uma delas foi corações.
4:6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos. Olha que interessante. Fará com que o coração dos pais se volte para os filhos. Tem uma vírgula aí, mais para frente eu explico por quê. E o coração dos filhos para seus pais. Ponto e vírgula. Do contrário, eu viria e castigaria a terra com maldição. As músicas também foram faladas sobre terra, né? Música falou sobre o nosso coração, que a gente tem o coração parecido com o pai. Está aqui, o nosso coração precisa ser parecido com o coração do nosso pai. Se nós somos filhos dele, precisa ser parecido com ele. Vamos continuar aqui no resuminho. Irmãos, olha que engraçado, Dia dos Pais. Quando você fala Dia dos Pais, é uma marca. É um dia assim que você fala assim, é o dia de comemorar, é o dia de se alegrar, né? Um dia de dar presente, um dia de agradecer a Deus. Deus, obrigado pelo meu pai, não é isso? Amém, né? E por que bate uma dúvida, irmãos? Porque não é todo mundo que pensa assim, não é isso? Nós não lemos Malaquias 2, 4, 6, que fala do contrário, viria maldição sobre a terra? Não é isso que fala o texto? Irmão, você sabia que eu não gostava do Dia dos Pais? Perdi meu pai com 13 anos. Eu ia na escola, recebia presentinho, dá lá para sua mãe, dá para não sei o quê. Mas não tinha Dia dos Pais, irmãos, não tinha. Como que eu ia gostar do Dia dos Pais? Era do contrário. Era o contrário para mim, né? Algumas pessoas pensam assim, ó, dia de tristeza, dia de luto, fosse bom que nem existisse, para que comemorar o Dia dos Pais? Algumas pessoas estão querendo colocar isso aí na escola. Não, tadinho das crianças, não pode ter Dia dos Pais, porque ela não tem pai e tal, vamos tirar, né? Então pensa, para ela não sofrer. Só que aí tira o pai e coloca a mãe no lugar, né? Então quer fazer uma inversão, tá? Eu pensava também assim, para que Dia dos Pais? Eu sofria no Dia dos Pais. Então existe aí algo contrário, é um dia de comemoração. A gente comemorar a Deus por Ele ser nosso Deus. É um dia de comemorar pelos nossos pais, ou aquele que fez o papel do nosso pai, ou aquele que é pai espiritual para a gente. É um dia de comemorar, mesmo que você tenha perdido seu pai. E muitas pessoas acham um dia triste. Tem pessoas que se isolam, tem pessoas que se trancam no quarto. Tem um negócio assim. E por que isso? Por que a pessoa ela pensa de forma contrária, como eu pensava de forma contrária? É muito claro. Isso é um efeito colateral. E qual que é esse efeito colateral? É simples, a ausência do pai. Se você não tem pai, fisicamente, emocionalmente, para que vai comemorar um dia desse? Se ele te feriu, se ele te ofendeu, para quê? Né? Pensa assim, é bem normal isso. Mas isso tem uma ferida por conta disso, né? É bem simples, né? Por quê? Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa ausência, alguns motivos dessa ausência, para a gente refletir e para quem é pai mudar, e para aquele que vai ser pai daqui uns dias, daqui um tempo, para que em nome de Jesus não caia nesses erros. Alguns motivos que eu escrevi aqui. Existe o motivo do divórcio. A pessoa casa, é a mulher da mocidade, depois acontece várias coisas durante a vida e a pessoa não consegue lidar com a situação. Pessoas difíceis, às vezes as pessoas maltratam, e às vezes até tem justificativa, porque a pessoa se separou, justifica, né? Mas isso, o que acaba provocando? Geralmente acontece aí com o marido. Bem com o marido acontece isso daí. E a sociedade acaba aproveitando e invertendo, falando que é o marido que não presta, é ele que abandona a casa, porque não estou falando que é mentira isso. Então a mídia vai lá e coloca isso em alta. Coloca em alta e começa a promover a mulher, as avós, no lugar do pai. Começa a colocar uma outra pessoa no lugar do pai. Isso causa um mal eminente. Divórcio. Vários pais, né, falando com os homens. Pais, eu vou falando pais assim, mas não é pai e mãe. Estou falando diretamente com os homens, né? Hoje é dia dos pais, vamos falar com os homens.
divórcio. Divórcio, para vocês, se tem alguém ouvindo com um problema nessa área, se você separar, se você se engraçou com alguém, você vai cometer um erro para tentar arrumar um erro, não vai resolver. Esse é um problema. O nosso Deus é um Deus geracional. Malaquias 2,15 eu li para vocês. O que Deus espera do homem? É que a descendência deles seja uma descendência santa, que os filhos deles sejam do Senhor, que seja uma família bendita. E esses pais se levantando, esses filhos sendo de Deus, eles vão estar abençoando todas as nações da terra. É bênção de Deus isso daí. Então o divórcio é o motivo da ausência que muitos pais têm, porque ele se envolve demais com a outra pessoa também começa a colocar alguns empecilhos para ver, a própria esposa dele não quer que ele veja, e aí quem sofre com a ausência de pai são os filhos. E isso tem um mal gigantesco na sociedade. Outro problema é pai que não assume as suas obrigações, foge. É pai físico, mãe irresponsável. Ele é presente, mas não emocionalmente. Ele está junto com o filho, mas como se ele não tivesse. Ele corre da obrigação. Ele acha que a esposa tem que ficar em casa e cuidar dos filhos, né? E deixa para lá, para ela é responsável. E esses pais geralmente falam: não, eu trago sustento para casa, essa é a minha obrigação, é só trazer o alimento para casa. Acha que isso só que vai resolver, não vai. Pai ausente, esse é o mal também, o motivo de os filhos sofrer com algo muito sério que se chama orfandade. Outra coisa também séria que tem, que isso me deixa também chateado: pais que adotam filhos, como? Ou adoção, ou entra no outro casamento, ou num casamento que tenha filhos, e esses pais não assumem o papel de pai. Ele é pai adotivo? É a mesma coisa. É você que tem que dar direção, você que assumiu isso, você que quis. E as crianças, como que fica? Então, você entrou num relacionamento, é a esposa, sua esposa, ela tem filhos, assume eles, você tem que assumir, é a obrigação. José, quando veio Jesus Cristo, ele assumiu a paternidade, ele assumiu Jesus, ele adotou ele, não, sou responsável, sou um pai responsável, ele é meu filho, Maria é minha esposa, ele assumiu, Jesus foi adotado. Então, você entra num relacionamento ou adota filho, é sua responsabilidade, assume isso, não seja ausente com seus filhos. Outra coisa, vou começar a falar assim, pessoas que se envolvem com videogame, com colegas, com bebidas, e vou falar drogas também, a gente não sabe, pessoas assistindo. Pessoas, elas falam assim: não, eu vou me divertir, eu vou ser feliz. Esquece que tem casa, esquece da vida, esquece de tudo, e se torna aí pai ausente. Outro problema sério que tem, por causa da pressão da sociedade que tem, a pressão econômica, que acaba sendo um Deus também, o problema do trabalho. Trabalha demais, são pessoas viciadas em trabalhos, em negócios, em dinheiro. Se esquecem de ter filho, acham que dando presente, dando viagem, dando passeio, está resolvido, mas são pais ausentes. Eu conheço jovens, não da nossa igreja, fora da igreja, que reclamam do pai. O pai, assim, dá tudo de material, mas reclamam. Eles se sentem perdidos, porque os pais acham que isso vai comprar, mas são filhos tão perdidos. E uma coisa muito séria, que depois eu já tinha escrito isso aqui, e depois no final o Senhor falou comigo isso aqui, um problema sério. Isso aqui é pra gente, irmãos. Pais que são presentes somente na igreja. Eu já ouvi isso, irmãos, eu já ouvi gente falando assim, eu gosto do meu pai quando ele vai para a igreja, porque meu pai, quando está na igreja, ele dá risada, ele brinca, ele dá a mão, ele me abraça. E em casa? Em casa não, em casa ele deita no sofá, ele esquece que eu existo. Sabe? Você joga a Bíblia lá, no dia do culto, vem filho, vem, igual a Bíblia, né? Esquece.
Isso aqui é muito sério. O Senhor falou muito claro comigo, eu até grifei aqui, ó. Falei, grifo, vou falar isso aqui. Então, pais que são presentes somente na igreja, o que adianta? Não adianta nada. E um outro motivo é pai que não são ausentes pela morte, que esse foi o meu caso, tá? Eu tinha 13 anos, meu pai faleceu, e para mim foi muito difícil, né? Como para todo mundo que perde um pai, principalmente nessa fase, que ele é muito importante. E eu vou falar para vocês algumas consequências por essa ausência, que eu escrevi aqui, que eu me recordo. Para mim aqui, ó, Dia dos Pais era ruim, não tinha sentido, me sentia prejudicado em relação às demais pessoas. Eu tinha esse sentimento tão forte comigo. Eu falo assim, é injusto isso? É injusto. As pessoas têm pai, eu não tenho pai. E tipo assim, não tem como resolver, irmãos. Não tem como resolver isso na minha cabeça. Eu vou passar a vida inteira, eu tenho 13 anos, vou passar toda a vida sem pai. Olha que sério isso daí. Eu pensava isso. Pensava que minha mãe podia morrer, que eu ia ser entregue no orfanato. Aí a gente já viaja, né? Já pensa longe. Então, eu pensava tudo isso, irmãos. Era assim muito terrível. Eu falo assim, eu sou prejudicado por isso. E por conta disso, irmãos, raiva, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei com ódio. Minha mãe, ela já ia na igreja nessa época, meu pai também já ia, já fazia uns 5 anos. Eu ia, mas eu não tinha entendimento nada do Senhor. E eu fiquei com muita raiva do meu pai, porque ele ter morrido. E eu fiquei com muita raiva de Deus também. Eu vou explicar aqui para vocês. Meu pai, ele teve um AVC, teve que ser levado às pressas, né, para o hospital, e eu fui junto no carro. E aí, eu vi assim que ele estava demorando para voltar, né, que você pensa assim, vai voltar, né. E aí eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus, se o Senhor salvar o meu pai, um dia eu posso ser até pastor. Falei para ele, olha que coisa mais maluca, uma criança fala isso. Olha que coisa mais maluca, né? Como que eu ia orar uma coisa dessa? Eu tentando barganhar com Deus que um dia eu poderia ser até pastor. Olha só. E aí, irmãos, veio a notícia que ele morreu. Olha só que notícia, irmãos, que coisa mais difícil. Como assim, morreu, acabou, volta embora para casa, sem ele? É muito difícil, irmãos. Olha só, a ferida que causa, irmãos, a orfandade. Tem um monte de pai, irmãos, um monte de pai que são presentes, eles estão vivos, são pais biológicos, irmãos. Um monte de gente que é pai biológico e não tem feito o papel de pai, irmãos. É muito sério isso, irmãos. Não pode, isso aí tem que mudar, irmãos. Pais irresponsáveis. Irmãos, nós temos que mudar isso, irmãos. Irmãos, olha que sério, muito sério isso, irmãos. Né? Quem tem pai presente, agradeça a Deus. Por isso que eu falei para vocês, agradeça ao pai, agradeça pelo pai presente. Irmãos, Deus é muito bom. Aí começa a lembrar, a gente acaba se emocionando. Mas Deus é muito bom. Por conta disso, irmãos, eu fiquei com muita raiva de Deus. Por que com raiva dele? Porque ele é autor da vida. Eu sabia que ele poderia ter salvado ele. E depois Deus falou comigo que ele salvou meu pai. Tem coisa, irmãos, que é preciso. Nessa época a gente morava em São Paulo. E assim diz minha mãe que a gente tinha uma família muito grande da parte do meu pai em Bocaina. E minha mãe fala que se meu pai tivesse voltado para cá, ele tinha se enturmado com os familiares dele e ele não ia querer saber de Cristo. Minha mãe falava isso, por incrível que pareça. E com certeza o filho ia junto, né? E aí Deus salvou meu pai e eu estou aqui como pastor. Olha que benção. Deus é bom, né? Então Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Por conta disso, irmãos, vocês acreditam? Né? Esse rostinho aqui, ó. Me envolvi com vícios. Até droga usei, irmãos. De raiva, eu tinha raiva. Não, vou falar uma coisa para vocês. Eu lembro que eu fui beber cerveja, eu não gostava do gosto. E por que eu bebia? Bebia de raiva. Para se enturmar, para querer ofender a Deus. Eu queria ofender a Deus, vocês acreditam? Eu queria lá provocar Ele. E na verdade, quando a gente faz alguma coisa que chateia o nosso Senhor, é como se falasse assim, Satanás, você conseguiu ferir a Deus. Por quê?
tocou no filho dele, entendeu? É assim que toca no Senhor, tocando naquilo que é mais precioso, não é verdade? Pode tocar na gente, mas não toca no nosso filho, não é isso? Normal, gente, normal isso aí, tem que entender essas coisas aí. Relacionamentos superficiais, da mesma forma que eu fui ferido, então eu me relacionava com algumas pessoas, e aí eu não me preocupava de machucar elas. Então um dia estava com um, outro dia estava com outro, e assim ia. Então eu machucava as pessoas e não me importava, eu não tinha empatia. Deixava ferir, não tinha problema. Porque eu estava ferido, por que os outros não podiam ser feridos, né? Então eu pensava assim. E muitos medos, muitas inseguranças que eu tinha, dificuldades, se fazia, se não fazia, muitos, né? E o nome disso, como que é o nome disso? O nome disso se chama orfandade. Você sabia que orfandade é o mal dessa geração? Fiz uma pesquisa, irmãos, que interessante. Tem um livro nos Estados Unidos que fala assim, ó, a orfandade nos Estados Unidos. Esse livro foi escrito em 1995. E o historiador David, ele fala assim, ó, a orfandade é a tendência demográfica mais prejudicial dessa geração. O David, esse historiador, ele fala que o estudo feito na humanidade, tendência demográfica, esse estudo feito na humanidade, a pior coisa que tem e a tendência que tem é a orfandade, em 1995. E o que aconteceu agora, irmãos? 2019, 2020, 2021, o que aconteceu? Falaram assim, ai que bom, né, essa pandemia, porque não atingiu as crianças. Essa vez deixaram as crianças quietas, porque elas estão vivas, as crianças não morreram. Olha que beleza, eu vi isso aí, que essa doença não mexeu com as crianças. Como não? Como não mexeu com as crianças? Foi o que mais mexeu, foram com as crianças. Quantos pais que morreram? Morreu muito pai, morreu muita gente. Aí a gente pensa assim, então Deus perdeu o controle. Jamais, irmãos, Deus não perdeu o controle. Ganzuletová, até aquilo que era para dar ruim, deu bem. Irmãos, essa é a hora da igreja de Cristo, os pais, os varões, nós, se posicionarmos e apresentarmos quem? Para essa geração órfã? Apresentar Cristo. Existe uma carência, uma fome muito grande de pai na sociedade, já havia isso daí. E hoje mais ainda, agora é a hora da igreja matar a fome. A igreja se colocar como pai. Eu vou falar para vocês daqui a pouco alguns tipos, tá? De pais, que é para ativar a gente como pais nessa sociedade. E é o que o Senhor está esperando da gente. Vou falar para vocês algumas consequências, tá? Que causa o mal do século, a orfandade. Depressão, irmãos, causa nas crianças. E isso aí às vezes leva para a vida, irmãos. É tendência também, crianças com ausência de pai, seja físico, seja emocional, que não é pai presente, abandono à escola, ou baixo desempenho. Sabe quando a pessoa vai? Minha esposa já contou alguns relatos, que vê que a criança é inteligente, daqui a pouco, não sei o que acontece, né? Fica diferente. Vai ver, os pais se separaram. A criança fica desmotivada, ela está lá, mas ela está sofrendo, ela está com dor, ela não consegue parar e prestar atenção no que está sendo ensinado. Baixo desempenho na escola, em relação às crianças. Outra coisa também, ela está com tanta dor que ela fica revoltada, ela fica violenta, quer sair brigando, cometendo alguns crimes. Uso de drogas, bebidas, né, vícios. Tendência também como consequência ao crime, ao suicídio, né? A gente vê, né, quantas crianças hoje em dia que é nova, que tem depressão, problema com suicídio, se tornam pais na adolescência com mais frequência.
insegurança, medo. Aí eu até escrevi aqui por conta, coloquei desejo de não ser pai ou esterilidade. Isso aqui aconteceu comigo. Como eu sofri muito, você sabe que eu falava para Deus? Eu estava com raiva dele ainda, né? Eu falava para Deus, eu nunca quero ser pai. Não, imagina, eu sofri demais, não quero que meus filhos sofra não. Eu falava, jamais que eu quero ser pai. Então, como que eu estava com lepra, eu sentia ali o fogo e não queimava. É como se eu falo para minha esposa que literalmente eu via eu fechando portas. É igual as portas assim igual se fosse de oficina mecânica, onduladinha assim, ó. Tem um rolo assim, igual eu descesse. Eu vi essa porta, eu fechei. Eu vi isso aí, fisicamente eu vi isso aí. Eu declarando e fechando. Porque existem palavras, atitudes e ações nossas que elas geram, são sementes que servem para abençoar a nossa vida ou trazer maldição para a nossa vida. E é simplesmente uma palavra falando, brincando? Não é isso. É a palavra lançada à terra, plantada, adubada, regada, cuidada. Essa palavra você vai gerando, você vai ali, tal. Isso aí frutifica para bênçãos ou para maldições, né? A palavra de Deus fala que na nossa língua a gente tem esse poder de abençoar ou de amaldiçoar. Eu só falei assim, não. Aquele negócio que eu falo, que eu gero isso daí, tá? Eu gerei isso aí. Falei que eu não queria ser pai. Por quê? Eu estava mal. E depois eu fui para Cristo. Quando eu fui para Cristo, o Senhor falou comigo bem claro. Deixa eu terminar aqui, peraí. Desapego emocional e baixa autoestima. E aí quando eu fui para Cristo, irmãos, o Senhor, Ele se apresentou a mim de uma maneira tão espetacular. Irmãos, eu estava assim, eu comecei na igreja, né? Porque eu tentei ofender o Senhor de várias maneiras. E aí eu fiquei com medo, né, irmãos? Que eu estava ofendendo demais. E aí eu fiquei com medo de dar ruim, né? Dar ruim, né? Aí eu falei, nossa, vai dar ruim agora, sabe? Vai dar ruim. Aí para onde que eu corri? Ô mãe, hoje você vai na igreja? Eu vou, né, filho? Lógico, hoje é domingo, eu vou na igreja. Eu vou junto com você, vamos. Aí eu fui na igreja com ela. Fui lá na igreja com ela e tal. Aí a turma falava da palavra. Aí eu falava, vou estudar essa palavra aí, quero ver se é verdade. Esse pessoal é tudo picareta, vou estudar a palavra. Aí eu li a palavra, falei, nossa, é verdade, isso aqui faz sentido. Gente, mas eu estou muito errado na vida, não? E aí, irmãos, aquilo ali, eu comecei, imagine só, eu carentão de pai pra caramba, carentão, o que eu fiz, ó? Mergulhei, lendo a Bíblia, buscando o Senhor. E é engraçado que eu via até minha mãe falando em línguas, eu falei, eu quero isso aí. Se eu falar numa língua estranha aí, eu acredito que o Senhor existe. Aí eu estava buscando a Deus. Aí uma hora assim eu me senti tão pequenininho, mas tão pequenininho assim, ó, muito pequenininho. Como se não fosse assim nada assim, sabe? Comecei a me ver assim bem pecador, bem falho. Aí daqui a pouco eu senti o amor de Deus tão grande na minha vida. Aí que eu me senti mais grande que todo mundo na igreja, né? Aí comecei igual minha mãe aí, né? Irmãos, aí eu assim, tive um encontro muito bonito com o Senhor. Aí o Senhor falou comigo assim, né? Eu salvei o seu pai. Ele falou, eu salvei ele. Mas além disso, irmãos, eu recebi ele na minha vida. Eu recebi Deus como meu pai na minha vida. Resolveu algo aqui. Resolveu algo aqui. Mas não tinha resolvido algo aqui. Por quê? Eu não queria mesmo assim. Eu falava, não. E mesmo eu estando no Senhor, eu falei para Deus, agora vamos conversar mais adulto, né? Porque agora eu conheço o Senhor é meu pai. Eu falei para ele, não quero ser pai. Falei para ele. Aí eu falei assim, e se por acaso eu mudar de ideia? Porque eu falei assim, nossa, capaz de eu mudar de ideia, né? Aí eu falei assim, o senhor não leva em consideração isso. Eu falei para ele, se eu mudar de ideia, o senhor leva em consideração. Falei isso para ele. Aí, irmãos, casei. Eu casei, minha esposa queria filho e tal. E eu fugia disso. Falei, não, espera mais um pouco. Espera o governo melhorar, a situação melhorar. A gente é muito novo, espera não sei o quê. 1001 desculpa.
Aí, irmãos, estava um belo dia lá, pintando lá em casa, pintando, aí senti uma dor bem forte assim no testículo. E aí, tive que ir no médico, né? Aí eu falei, nossa, tô com dor, vou ter que ir no médico. Aí minha esposa marcou lá. Aí passou uns dias, passou a dor. Aí eu falei pra ela, nem precisa mais, né? Coisa de homem isso aí, não é? Não precisa mais. Ela falou, você vai sim. Eu falei, lógico que eu vou, lógico. Glória a Deus, né? As mulheres são umas bênçãos na nossa vida, né? A mulher é igual o Espírito Santo, né? Se você não estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, ouve da mulher, que é meio caminho andado para dar certo. Não é isso? Aí eu fui no médico, eu falei pro médico, né? Tal, né? Isso aí não é nada. Isso aí que tem água lá, fica tranquilo, isso aí não é nada. Aí fui fazer exame. Aí fui fazer o exame, irmão, do espermograma, né? Fui fazer também, que ele foi para fazer. Fez o ultrassom, fiz o exame. Aí chega o exame lá, 0. Irmãos, quando eu vi lá que o padrão era 15 milhões lá, que tinha que ser, e deu 0. Irmãos do céu, a casa caiu. Aí eu comecei a sentir dor. Comecei a chorar, comecei mal. Nossa, até eu embrulhava meu estômago. Tava mal pra caramba. Aí chega uma visita lá em casa, minha cunhada, a Sandra. Chega lá, o que foi? 0. Ai, meu Deus do céu. Tava mal pra caramba. Mal, irmãos. Fiquei mal com força, irmão. Fiquei mal. Ó Deus do processo de cura, como que Ele faz. Ele faz a ferida e Ele mesmo cura. Deus é muito bom. Deus faz a ferida e Ele mesmo cura. E por conta dessa ferida, né? A gente acabou buscando informação e tal. Isso nos deu acabou ampliando a nossa visão assim, muito grande, né? Deus é muito bom. Deus nos torna especialista na área. Então nosso Deus é um Deus geracional, né, pastor Jean? É geracional o nosso Deus. Aí o pessoal conta assim, não, lá o esperma lá, o espermatozoide que for mais rápido, é esse que vai chegar, que chegou, campeão, vocês estão aqui, vocês são campeão. É mentira, irmãos, não é mais rápido. Porque aí, irmãos, eu fui fazer os exames mais especializados, né? Eu fui conversar com o apóstolo Rodrigo, né? Isso aí é anos passando, tá, irmãos? Anos. Fui conversar com o apóstolo Rodrigo, ele incentivou. Vai lá na clínica, o fulano já foi. Por isso que é bom a gente ter um pai espiritual, uma pessoa de visão aberta, que não fala assim, não, Deus tem poder para curar e Ele só opera dessa forma, e pronto, e fecha, né? Irmãos, vou falar uma coisa para você, a multiforma de Deus em operar milagres, a multiforma de Deus em operar milagres. Irmão, Deus é muito bom. Abrindo parênteses, lembro um dia dos pais, chamou aqui na frente, vem todos os homens aqui na frente, inclusive veio o Pateta lá, eu vim lá, dia dos pais, que legal esse dia, né? Aí eu vim aqui na frente. E aí a pastora Juliana, que é a profetisa Juliana hoje em dia, pede lá para se abraçar, né? Juntou os 3 patetas, eu, o Sidney e o Wagner, juntou os 3 patetas lá. Orou para os 3 juntos, né? Acho que ela falou assim, a mesma coisa, deixa eu libertar esses irmãos já, né? E aí já orou por nós lá. E naquele dia, o Senhor falou muito claro comigo, né? Fala que Deus ele é muito presente comigo. Eu falo umas coisas para a Miriam, ela dá risada. Algumas pessoas que estão bem pertinho de mim sabem isso daí. O Douglas já sabe também disso. Às vezes Deus fala uns negócios comigo, eu falo assim, né? E depois sabe? Até falo, nossa Deus, não é que era mesmo? E aí Deus falou comigo assim, que Deus, Ele ia fazer isso, de ser pai, mas de formas diferentes. O Senhor falou comigo. E ninguém sabia disso aí. Tipo assim, na oração eu falo isso. Eu falei, como assim de forma diferente? Pronto. Será que ele ponta a cabeça? O que será que é, né? A gente fica imaginando, só bobeira, né, irmãos? Como que é esse negócio? E aí, passando o tempo, foi o que aconteceu. O Sidney estava com dificuldade de ser pai. Depois veio de forma convencional, de forma natural. O Wagner adotou filhos, foi uma forma que Deus agiu na vida dele, e eu fiz um tratamento, e foi a forma que Deus deu a Davi, né? Glória a Deus. E nessas pesquisas, irmãos, o que eu vi? Que não é o mais rápido que chega primeiro, mas a quantidade, um vai empurrando o outro, né? Igual geralmente os pastores falam,
quem que foi que me empurrou aqui? Igual geralmente, né? O pastor fala, quem que foi que me empurrou aqui? Tomar conta da igreja, gente do céu, né? Uma vitória, né? Eu tinha meu trabalho bonitinho, ganhava bem lá e tal, me empurraram. É Deus que chama, né? Paulo falou assim, apóstolo de Cristo, ele que me chamou para fundamentar. É o Senhor que chama, né? É o Senhor que chama a gente. Então assim, na quantidade, quem empurrava lá para ser o primeiro para chegar. Empurrava a quantidade. E eu não tinha, eu estava 0. E eu fiz outro exame e já deu 1000 e pouquinho. Eu falei, opa, vitória, né? Tava lá assim, glória a Deus, já o negócio estava mudando, né, irmãos? E Deus depois abençoou com o Davi, graças a Deus. Eu vou falar para vocês da importância de pai presente, das bênçãos que é trazida por conta disso. O que alguns estudos falam sobre as bênçãos de pai presente, autoestima mais elevada dos filhos, mais segurança emocional, menos probabilidade em abandonar os estudos, menos propensos às drogas, desenvolve relações sociais e afetivas mais saudáveis, se tornam melhores líderes, e esses líderes não agem com autoritarismo, eles têm mais empatia, tudo isso, se torna mais fácil ser líderes. São pessoas mais empáticas, vão melhor na escola, tem inteligência emocional. Inteligência emocional olha só que interessante isso daí, vou até frisar aqui, inteligência emocional é assim, você tem um monte de sentimento, e às vezes tem vontade de pegar um pescoço, vamos pensar assim, aí em vez de você pegar um pescoço, você formata tudo aquilo ali, e você fala melhor. Então você tem uma inteligência melhor, emocional, você consegue controlar mais as emoções, né? Não sai agindo por impulso. A ausência de paternidade ou pais presente, olha a diferença. Vocês vê porque que a mídia quer destruir a paternidade, quer acabar com isso, quer deixar lotado de pais órfãos. Mas irmãos, vou falar uma coisa para vocês, Satanás, até ele trabalha em favor do Senhor, ele trabalha, o Senhor não perdeu o controle. Essa fome que a geração está tendo, olha o que eles vão fazer, vão pular na palavra, eles vão pular na palavra, irmãos. Eu quero falar para vocês 4 tipos de pais presentes, eu vou acrescentar um quinto que eu pensei hoje, pai espiritual, pai físico presente, marido, irmãos, marido, vocês vão ver que interessante, marido, Deus e Deus. Eu falo que meu pai é ao quadrado, né? Coisa de pai e filho, né? Filho meu com o pai. Pai espiritual, né? Eu falei aqui do apóstolo Rodrigo. Se alguém quiser aí ser filho, estou aí à disposição também, viu? Vamos aí. Então, pai espiritual, pai físico presente. Então, você é um pai aí, seja presente. O marido tem a função de pai, vocês vão ver. Ai meu Deus, que palavra. Vocês acreditam que tem um negócio na Bíblia que é uma chave poderosa para hoje? Deus é bom. E o nosso Deus, o nosso Pai, que eu falei para vocês que é meu pai, né? Tem um outro também que Deus falou comigo um tempo atrás, nós estávamos no outro templo, nós estávamos orando, não sei se quem vai lembrar, nós estávamos orando aqui de joelho, lá em cima, e nós estávamos com um microfone, um orava, outro orava, nós estávamos com microfone de joelho, não sei se vocês vão lembrar. Nós estávamos orando pelos empresários. Isso aí hoje o Senhor falou comigo hoje cedo. Isso daí, faz tempo isso daí. E aí, Deus me abriu a visão. Deus mostrou para mim que se os empresários soubessem que isso é um chamado de Deus, de paternidade, não haveria mais fome no mundo. Não haveria mais necessidade se eles assumissem. Muitos empresários começam a ganhar bem e começam a construir um monte de casa porque ele quer ter segurança, porque depois ele quer abandonar a empresa. Essa é a mentalidade que tem. Se os empresários soubessem que é um chamado, ele não faria isso, ele faria de formas diferentes. Abriria empresas, lógico, com pé no chão, com segurança, com controle, com organização. Abriria negócios, porque um dia chove aqui, outro dia chove acolá, e registraria, contrataria várias pessoas. Seriam pais, estariam sustentando famílias, pessoas de Deus, pessoas tementes ao Senhor.
O Senhor abriu para mim, é claro, me mostrou, filho, é isso, bem claro assim, bem claro. Bom, esse foi o que eu lembrei hoje cedo. Lembrei hoje cedo não, me veio na mente hoje cedo. Vamos lá, escorrer rapidamente, deixa eu ver o tempo. Vamos lá. Pai espiritual, 1 Timóteo 1:2. Não precisa abrir, vou ler rápido aqui. Que esse aqui o apóstolo falou bastante esses dias sobre paternidade, tem trazido sobre isso aí. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você. Paulo escrevendo uma carta para Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia, a paz de Deus, o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Pai espiritual gera discípulos para o Senhor. Então você pode ser um pai espiritual. Um pai físico. Pai físico presente. Não só o pai que sustenta, ou só físico, mas também está presente emocionalmente. Como o pastor Jean falou, o pai que vai lá e encoraja. Fica firme. Eu estou com você. Seja corajoso. O pai que dá direção. O pai que incentiva. O pai que fala assim, ó, filho, lá eu não vou conseguir estar com você, mas o meu pai, o meu Deus, ele vai ser também na sua vida. E esse filho vai olhar e falar assim, realmente, Deus é na vida do meu pai, e vai ser na minha também, né? Descendências abençoadas. Vamos lá, Números. Esse eu vou abrir. Se puder abrir aí também, ou acompanhar no telão. Números 30. Já estamos indo para o encerramento. Números 30, versículo 3. 3:5. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto, uma moça ainda que é solteira, ela vive na casa do seu pai, ela vai lá e faz um voto ao Senhor. Olha só, a moça solteira, que ela está na casa do seu pai, ela fez um voto a Deus. Você imagina só, ela falou, Deus, é tal coisa. Eu vou falar assim, ó, vamos dizer que a Miriam, ela era solteira, foi para Cristo e falar assim, Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor, eu não vou ter filho, porque, eu acho que deve dar trabalho, e aí isso aí vai atrapalhar para eu fazer a obra de Deus, e eu faço esse voto, eu nunca vou ter filho porque eu quero fazer essa obra, né? A intenção parece bonita, né? Parece bonita a intenção, né? Imagina só se ela fez esse voto a Deus, concorda? Que se ela fez um voto a Deus, ela vai ter que cumprir, né? Então vamos lá. Fazer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e se o pai souber do voto ou do compromisso, mas nada lhe disser. Olha o pai ausente, ele está físico, mas está em Nárnia, né? Ele está lá físico, você vai se matar? Vai, né? Está em Nárnia o pai. Então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos, porque o pai está viajando. Mas seu pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. Olha só, o pai, a autoridade do pai. Olha a autoridade do pai, pastor Jean. Ele vai chegar e falar, não, Miriam, você está doida? Não vai não. Não vai porque assim, é plano de Deus você ter filho. Não vai não, você está falando isso daí, mais para frente, você vai ser que nem o Fernando, que nem o pastor Fernando, e vai se arrepender, ele é cabeçudo, você também não pode ser não, né? Então ele vai lá, o pai vai falar assim, não, eu retiro essas palavras, eu sou pai dela. Pronto, falei, não vai, isso aí não vai, retira esse voto tolo lá. Olha a importância de um pai. Pai, seja presente, não fica em Nárnia, não fica viajando, fica toda hora com sono, morrendo não, acorda, tá? Nós precisamos estar antenado, nós temos que quebrar
maldições, aquilo que os filhos falam, tá? E ficam gerando. Nós temos que quebrar. Começou a repetir as coisas, são dores. Ó, presta atenção. Os filhos começou a repetir as coisas, são dores. Você precisa anular isso em nome de Jesus. Quebra essa maldição. Não aceita, tá? Pai, acorda. Então, ó, ouviu a dor do filho, começou a repetir. Quebra isso em nome de Jesus. Senta com ele, conversa, ora junto. Diante de Deus, retira essas palavras e fala ao contrário. Não, vai ser uma bênção. Vai dar certo. Seja corajoso, sou com você, tá? Irmãos, e uma bênção aqui, irmãos. Uma bênção para a família, para os filhos. Uma bênção para as mulheres. Não sei quem que mulher aí que teve pai ausente, né? Ela fala assim: eu casei, meu pai foi um Zé Ruela, era ausente, não estava aqui. E aí, como que faz? Irmãos, vamos lá para o versículo, capítulo 30, versículo 6 a 8. Versículo 6 a 8. Olha que chave, irmãos. O marido, ele pode anular a maldição que o pai estava viajando na maionese lá. 36. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada. Quando é precipitada? Quando a pessoa é imatura, quando ela está com dor, quando ela está se sentindo que não está legal. Então isso, ela está precipitada. Pela qual se obriga a si mesmo, ela se obrigou àquilo. E o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, mesma coisa. Aqui está falando do marido, está em Nárnia. Não está, a mulher fala assim: vou matar, então vai, né? Isso aqui ele também não está antenado, está que nem o pai ausente lá. Então os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas, todavia, né, se o seu marido a proibir, quando o souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou. O Senhor a livrará. O marido, ele assume. Opa, estou entregando ela no altar, entregou. E o marido vai assumir. Você tem esse problema então? Seu pai foi ausente? Eu vou ser cura na sua vida. Eu vou anular essa maldição. Eu vou ser o marido, não é que você vai ser pai, tá? Marido, tá falando marido aqui, não falou pai. O marido, ele vai quebrar essa ausência. Ele vai quebrar essa ausência que o pai promoveu. E vai quebrar maldições hereditárias. Vai quebrar. Ele fala assim: não, você não vai mais sofrer com isso. Ela começa a falar assim: é porque eu sempre tal coisa. Não, mudou. Isso aqui era antes, agora não. Agora está mudado isso aí. Você é diferente, nós vamos orar. Ora junto com a esposa. Irmãos, olha que chave. Irmãos, isso aqui é uma chave, irmãos. Uma chave de transformação. Maridos ausentes, pais ausentes, se tiver um marido presente, pode haver a transformação. E um outro, o nosso Deus. Lembra que eu comentei com você que eu tinha feito um voto? E esse voto que eu tinha feito, eu fiz na presença de Deus. E eu falei, se eu me arrependesse, que Ele não levasse em consideração. Irmãos, eu pensava assim: não, Deus não vai me perdoar. Eu sei que a palavra de Deus fala, se nós tiver algum pecado, chega diante dele, pede perdão, 1 João lá, e Ele vai lá e nos perdoa. Só que eu achava assim: não, mas eu já tenho conhecimento, eu declarei a palavra. Só que, irmãos, nós temos um Deus, nós temos um Pai, que Ele pode nos livrar. Irmãos, e aí, continuando o testemunho rapidinho, fiz vários exames, para descobrir o que era, né? Vamos descobrir o que era. E adivinha, os exames? Fiz exame até de DNA. Um monte de exame lá que fiz, até de DNA. Procurou de tudo quanto é jeito, não achou. Não tem nada que fale o porquê disso. E aí ele falou assim: o problema seu é no cérebro. Tem uma parte do seu cérebro
ele falou assim, tem uma parte do seu cérebro, isso é numa clínica lá em Ribeirão, uma parte do seu cérebro, ele falou assim, ó, não produza. Olha só, olha as palavras que eu lá plantei, reguei, gerei por anos e anos. Uma parte do meu cérebro falou assim, ó, não produza. Olha que interessante. E aí Deus me deu uma palavra. Tinha um paralítico e a casa estava cheia de gente e ele não conseguia chegar até Jesus. Bloqueio, muita gente, muitas vozes dentro da casa. E aí Deus falou comigo bem claro, que multiforma de Deus em operar milagres. Porta, temos a janela e temos o mais difícil, né? Aparentemente, pelo telhado. Pelo telhado, pessoas vão ter que te içar lá para cima, eu vou ter que descer você. Pessoas vão ter que tocar em você. E o Senhor falou comigo essa palavra. Eu falei, Deus amado, que palavra mais doida é essa? E aí o Senhor foi amadurecendo essa palavra, e eu entendi que pessoas, eu conversei com o apóstolo, falei, apóstolo, Deus me deu uma palavra, me deu uma pregação, na verdade, irmãos, me deu uma pregação, na verdade. Começou cedo, terminou à noite, terminou num culto ainda. Eu falei assim, apóstolo, rapidinho, deixa eu falar se eu não estou muito louco aqui nas minhas ideias. Aí eu falei assim, uma palavra, uma pregação. Deus falou isso. Ele falou, filho, vai. Ele falou para mim, vai, é isso mesmo. E aí eu entendi que médicos tinham que me içar, porque tinha muitas vozes bloqueando, muitas vozes. Eu declarei muitas declarações. O Senhor também tinha me dado uma outra palavra, depois deu para a Miriam também, que tinha uma sentença contra o povo judeu. E a Esther falou assim, nós vamos ter que, eu quero uma outra sentença. Já que o Senhor que é rei deu uma sentença para exterminar os judeus, e o Senhor não pode anular essa sentença, eu quero uma outra. Rei, pai, faz uma outra sentença, fala que eu posso lutar. E Deus falou comigo assim, você pode lutar. Depois falou com a Camila, você pode lutar. E aí vamos lutar. Não dá para entrar na porta, porque eu fiz um monte de declaração. Deus já me perdoou, porque Deus é meu pai. Mas vamos ter que lutar, nós vamos entrar pelo telhado. E Deus fez a obra dessa forma, irmãos. A multiforma de Deus em operar milagre, irmãos. E Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus, Ele é nosso Pai. E o presente, Jesus Cristo, o Filho, veio ao mundo para livrar a orfandade. E deixou quem de presente? O Espírito Santo de Deus, que habita em vocês, que habita em mim. O Espírito Santo, o presente. E esse anula a maldição. Ele é o rei, que ele chancela, ele coloca o seu anel. Existe uma maldição e Deus vai lá, o negócio é direto com Deus. Eu não vou voltar mais à minha palavra, mas eu vou lá e falo assim, olha, eu não volto atrás da minha palavra, mas eu chancelo, eu dou uma outra palavra. Então você pode lutar, e você vai vencer essa guerra, eu sou com você. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Irmãos, é tão engraçado. O sêmen, ele só começa a ter vida quando ele é colocado na terra. Quando o esperma e o óvulo, ele chega no útero da mulher, ele entra na terra ali do útero, que é o nome nidação. Em Salmo 139 fala sobre a nidação de Deus. Se interlaça o corpo da mulher, o ventre da mulher, a terra da mulher, com o óvulo ali formado. Ele se entrelaça e ali forma a nidação. É igual se fosse, a palavra fala assim, que foi tecido, foi envolvido um no outro. Só ali, só nesse momento, só esse momento são as vias que Deus faz, só dessa forma que tem como vir a vida, só dessa forma. Nesse momento, o alimento da terra começa a alimentar ali o óvulo, e ele começa a crescer e vem a vida, irmãos. Olha que coisa mais linda, irmãos. É normal, irmãos. Deus é muito bom. E como que a gente sabe disso? Por causa do deserto que nós passamos. Nós fomos para um lugar inóspito, um lugar que não dá para viver. Eu falo que Deus nos leva nesse lugar
que não dá para a gente viver, lugar que não tem água, não foi feito para a gente. Deus nos leva nesses lugares para mudar a nossa vida, para mudar as sentenças. São lugar de dor. A gente precisa sentir a dor para ver a cura, porque senão nós estamos com um problema, irmãos. Se a gente não sente dor, nós estamos com um problema. Aleluia. Romanos 8,15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo ao nosso Deus. Pelo contrário, irmãos, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Deus maravilhoso, irmãos, meu Pai. Deus, Ele quer ser Pai na vida sua. Deus, Ele é um Pai presente. Ele está presente na sua vida. Ah, Deus é muito bom. 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filho de Deus. E somos, de fato, seus filhos. 1 João 3,1. Nós somos de fato seus filhos. Eles nos chamam como filhos de Deus, e nós somos de fato seus filhos. E o último texto, Malaquias 4:6. Irmão, não esquece essa palavra. Malaquias 4:6. Ele fará com que os corações dos pais, e esse ligado a Deus, que o coração dos pais se voltem para os seus filhos. Primeira coisa que tem que acontecer, o coração dos pais, é eles que tem que se voltar para os filhos. E como consequência disso, tem uma vírgula, não é a soma. Como consequência disso, os filhos vão se voltar para os pais. Você sabe por quê? Porque os filhos, eles têm fome do pai. Os filhos têm fome do pai. Essa fome gerada na nação vai provocar pessoas para que venham se debruçar no Senhor, buscar a Ele, buscar o Senhor, ser discípulos de Deus. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Se isso não acontecer, do contrário, eu viria e castigaria a terra com maldição. E os pais, eles podem quebrar essa maldição, como nós falamos. Os maridos podem quebrar essa maldição. Pais espirituais podem quebrar essa maldição. O nosso Deus pode quebrar essa maldição. Os pais vão para os filhos, e os filhos correm para o pai, e a maldição é quebrada, irmãos. A maldição é quebrada. Eu gostaria que você, pais, você que são pais, e vocês que querem ser pais, não precisa ser agora, vai ser pais mais para frente, pode ser agora. Eu quero que vocês se coloquem em pé, por favor. Oh, Deus maravilhoso, glórias ao Senhor. Vocês que são pais e que vão ser pais, vocês querem ser pais, é da vontade do Senhor. Você vai falar assim, ó: eu sou feliz porque temo o Senhor e tenho grande prazer nos teus mandamentos. Meus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada,
de homens íntegros. Grande riqueza há na minha casa, e a justiça do Senhor dura para sempre. Aleluia. Senhor Deus, abençoe esses pais, abençoe esses homens. Meu Deus, sabedoria para eles, que não sejam ausentes, que sejam pais presentes, pais físicos, pais presentes, pais emocionalmente presentes, pais que não desistem da família, pais que vão ser pais de outros filhos, mesmo que não sejam biológicos, pais de identidades, pais que sabem que são filhos do Senhor, do Deus, pais que assumem responsabilidade. Irmãos, vocês vão fazer a diferença nessa terra, para os seus filhos, para a geração, nação santa, descendência santa. Em nome de Jesus, assuma a sua paternidade, seja tu uma bênção. Declaro sobre a vida de vocês uma casa feliz, uma casa abençoada, uma casa próspera em todas as áreas, uma casa feliz em nome de Jesus, cheio da alegria do Senhor, cheio da presença de Deus, uma casa de adoradores, uma casa de paciência, uma casa vitoriosa, uma casa corajosa, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.